quem era Davi, né? Ele sabia quem era o pai de Davi, né? Claro que ele sabia. Então, irmãos, quando a pessoa é insensata, quando a pessoa é imprudente, quando a pessoa não tem sabedoria, ela responde o que vem à boca dela. E quando a gente lê o Provérbios, está falando para você tomar cuidado. Se você tiver sabedoria, o que sai da sua boca vem com prudência, vem com acerto. E nessa noite o Senhor quer falar exatamente disso, de sabedoria, de maturidade, para você saber como você deve falar, como você deve agir. E Abigail, nesse momento onde o marido dela dá resposta para os servos de Davi, o servo sai dali e vai levar a resposta para Davi. E quando Davi recebe essa resposta, Davi fica enfurecido, né? O Espírito de Deus correu rapidinho de Davi, Davi ficou enfurecido. Davi falou: não, vamos matar todo mundo. Dessa casa aí não vai sobrar ninguém. E quantas vezes, irmãos, nós ficamos tão enfurecidos quanto Davi ficou? Não chegamos ao ponto de falar, vamos matar, mas o nosso coração fica preto. A gente toma atitude indevida. Mas, irmãos, o que é a sabedoria do Senhor? É a gente entender esse momento. A ira vem de Deus? A Bíblia diz que o Senhor se ira, mas não diz que ele permanece lá até fazer alguma coisa, né? Então, irmãos, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que com Davi, ele ficou irado. Porque a gente assim, olha, eu faço para a diva, faço para a pastora, faço para os pastores, faço para vocês. E um dia que eu preciso, né, que vocês colaborem, que vocês façam alguma coisa por mim, você fala, não. Quem é você para eu fazer alguma coisa para você? Eu não vou fazer. Né? Com toda a nossa altivez, com toda a nossa imprudência, não vou. Por quê? Porque o coração já está preto, o coração já está ruim. E Nabal era esse homem. E quando ele dá essa resposta e Davi vem, um servo dessa mulher, Abigail, diz para ela assim, olha, veio os servos de Davi aqui, aconteceu isso, contou a história. E ela se antecipou. Ela foi, preparou todas as coisas que era necessário para ir à frente. Para muitas coisas, irmãos. Aplacar a fúria de Davi. Então Deus usou ela não só para suprir a necessidade de Davi. O Senhor não usou ela somente para aplacar a guerra da casa dela, né? Fechar as portas da morte da casa dela. O Senhor usou ela em muitas coisas. Então ela preparou tudo e foi atrás do Davi. Chegando lá, irmãos, ela exaltou Deus e exaltou Davi também. Então muitas vezes é necessário que mesmo que a pessoa esteja errada e você precisa falar com ela algo que é importante para que ela seja transformada, porque ninguém quer correção. Ninguém quer receber correção de ninguém. De ninguém. Só se Deus descer do céu. A gente sabe que o ser humano é assim. A gente não quer receber correção, a gente quer receber bênção. Mas em Provérbios também diz que o prudente, quando recebe uma correção, ele fica feliz. Ele não fica com raiva. Ele simplesmente vai procurar analisar o que ele fez de errado. Então, quando ela sai e vai levar as provisões para Davi. Então ela exalta. Então você, quando você for falar com alguém, que você sabe que essa pessoa é arrogante, que essa pessoa é insensata, você vai ter que falar alguma coisa para aplacar o coração dela, para quebrar essa barreira. Então você vai falar para ela as qualidades dela, ainda que não tenha nenhuma. No caso de Davi tinha muitas. Nabal não, mas Davi tinha. E você é um Davi, eu também sou. Então quantas vezes nós estamos furiosos com muitas coisas e precisa de uma palavra que aplaque aquilo. Ah, mas eu vou falar com ela hoje. Eu vou falar tudo que está aqui na minha cabeça hoje. É hoje que eu vou dizer tudo que precisa. Que eu já estou cansada, que eu já estou de saco cheio de escutar a pessoa falar isso para mim. E não é porque a pessoa está errada, não. É porque você está errado e não reconhece seu erro. E você quer ter razão. Com uma pessoa assim, você já tem que chegar elogiando. Nossa, você é uma bênção. O Senhor é na sua vida.
Você sabe que Deus tem um projeto maravilhoso contigo? Você sabe que você faz falta aqui? Você sabe que você é uma bênção nesse lugar? Aí você aplaca, porque o Senhor fala em Provérbios que a palavra branda acalma o coração. E quantas de nós, irmãs, ao invés de trazer a paz para dentro da nossa casa, a gente traz o caos. Porque a gente não consegue ficar com a boca fechada. Não é só as mulheres, não, os homens também. É para mulher, mas é para homem também. É. Quantas vezes você não consegue ficar com a sua boca fechada porque você ouviu algo e você precisa contestar? Você precisa dizer que não. Então, irmãos, é uma coisa que que o ser humano tem, que nós precisamos aprender a trabalhar isso na nossa vida. Que tem jeito. Jesus deixou para a gente ensinando como que você faz. Então, às vezes você tem tem um problema na casa que você podia passar por ele muito bem, tá? Vamos supor assim, mas você não fez nada hoje, ou você não faz nada em casa, né? Que a gente, mulheres que trabalham em casa, irmãos, a visão que tem, deturpada, tá? Já vou te avisar, deturpada, porque a mulher que não trabalha fora, ela trabalha 10.000 vezes do que a mulher que trabalha num trabalho de 8, 10 horas por dia. Fora aquela que trabalha lá e trabalha aqui. Fora aquela que ela trabalha fora, ela ainda chega em casa e ainda faz os afazeres. E o homem que for sábio, dê um dia para a sua esposa. Eu vou fazer todo o serviço da casa hoje, amada, que é para você saber, para eu saber o que você passa. Sabe, se você for sábio, faz isso com a sua esposa. Eu preciso fazer isso, porque se você não faz, você não entende como é. Você não sabe o peso que é. Você dá conta de filhos, você dá conta de casa. Casa não para o serviço, não. Você dá uma volta, tem uma sujeira. Você dá outra volta, tem outra sujeira. Aí, o pastor disse que ele está limpando, cheio de sabedoria o pastor para limpar. Então, irmãos, a gente precisa saber falar. Porque você precisa aprender que a mulher sábia e o homem sábio, ele edifica a sua casa. Mesmo que aquela palavra, ela veio tão forte para você, não fala nada. Segura a sua língua ali na boca. Você já ouviu falar de porteira? Aquelas porteiras que abrem para os boi entrar. Aquilo ali é os dentes. A porteira. Fecha a porteira. Trava a boca. Não fala. Mas eu fiquei tremendo. Não, corri lá pro quarto, vou orar. Assim, eu estou tremendo de raiva, eu não vou falar nada. Eu vou orar. Depois eu converso com a pessoa. Porque a gente tem o costume, irmãos, de querer se justificar, tá? Então, por exemplo, se a pessoa fala para você assim, você fez isso e você não fez, sobe uma ira na hora. É verdade ou é mentira? Não sobe uma ira na hora. Dezinho, você fez isso. Eu não fiz. Nossa. Na hora sobe a ira. E você vai justificar que você não fez. Aí você vai falar, eu não fiz não. Né? Você vai falar, não fiz. Aí você vai dizer, você fez sim. Aí você vai, não fiz. E aí o negócio começa, né? Aí começa o caos dentro da sua casa. Você podia ficar calado, e depois você chamar a pessoa e falar, olha, você tem certeza que eu fiz? Ou não falar nada, irmão, sabe por quê? A palavra de Deus diz que nós não precisamos nos justificar, que já fomos justificados. Sabe qual é o problema do ser humano hoje, na sociedade? É que ele quer justificar as suas falhas. Ou mesmo que você não falhou, o importante é que Deus saiba que você não falhou. Sabe, todo mundo pode dizer, você está errado, você fez isso. Foi você que fez. A pessoa não viu, a pessoa não sabe, mas ela fala que foi você. Você vai brigar com ela? Se você vai ficar que nem o homem aqui, o Nabal. Então você não vê na palavra de Deus nenhum momento que Jesus foi justificar para o povo. Não. Nenhum momento ele precisa dizer, não, eu não fiz isso não. Ele era isso, tudo que era coisa ruim eles botavam em Jesus, não colocava? Falso profeta, um monte de coisas colocavam em Jesus. Que dia que Jesus precisou provar para eles? Você também não precisa. Guarda a tua boca, a tua língua na boca e não fala nada, só fala para Deus, bom Senhor, eu me conheço. Sabe por que a maioria das vezes, irmãos, a gente questiona? Porque a gente não sabe nem quem a gente é.
né? Eu faço várias vezes essa pergunta quando eu estou trabalhando. Quem é você? Ah, eu sou fulana. Não é não. Não é não. A palavra não diz isso. A palavra fala assim, você é imagem e semelhança de Cristo. Então você não pode dizer, você tem que dizer sempre quem você é primeiro. Quem que foi criado primeiro, o céu ou a terra? Sabe não? O que foi criado primeiro? Tá. Então se o céu foi criado primeiro, então eu tenho que falar primeiro a minha identidade do céu. Se eu não sei nem qual é a minha identidade do céu, você acha que eu sei qual é a minha identidade da terra? Não sei. Por isso que fica para lá e para cá, como vento. Tem que justificar que não fez, tem que fazer isso, fazer aquilo. E, irmãos, não precisa, tá? Então, estou te ensinando nessa noite. Se a pessoa falar que você fez, deixa ela. Quem justifica, o Senhor justificou a gente na cruz. Não precisa se discutir que você fez ou que você não fez, irmãos, porque sempre haverá pessoas para dizer alguma coisa a seu respeito. Tá? E muitas vezes não é boa. Muitas vezes essas coisas que vão dizer a seu respeito, as pessoas que são usadas, né, ou não são sábias, ou as pessoas que preferem usar a sua língua para falar de alguém do que pregar ou do que dizer uma palavra de bênção. Tem gente que escolhe, tem gente que dá o seu ouvido. Foi falar de Miriam aqui, não foi? Miriam deu ouvido para quem? Só não morreu. Para quem foi? Vocês não lêem a Bíblia não, né? Lê não. Lê não? Para quem foi que Miriam, de quem Miriam falou e quem deu ouvido para ela? Miriam estava falando de alguém. De quem era? Então, irmãos. Então pare de dar o teu ouvido para o irmão, para a irmã que vem falar do outro. Seja sábio, sábia. O que aconteceu com ela? Ela não morreu porque o Senhor, Moisés foi lá, orou para ela. Para você ver como isso é coisa que Deus não se agrada. Leprosa. Se você... É tudo por causa da língua. E a gente leu aqui em Provérbios, o que acontece quando a língua é sábia. E eu estou te dizendo o que acontece quando a língua não é sábia. Além de você trazer coisa ruim para você, você respinga na sua família, respinga na sua igreja, respinga no seu trabalho. Assim como a bênção respinga para todo mundo, as coisas ruins também respingam. Então, aprenda com Abigail. Abigail não saiu, foi lá, Nabal, por que foi que tu não deu negócio para Davi? Você não viu que Davi já fez tanta coisa para a gente? Ela fez isso? Se é uma de nós vamos lá. Eu falava, Rico, por que você não fez, homem? O que te custava? Não é assim que eu falo? O que é que te custava fazer isso, não é assim? E ela não trouxe caos para casa dela. Porque quando eu chego para ele e falo assim, por que você não fez isso, fulano? O fulano já não fez, já está com raiva, daí já manda para mim, eu devolvo para ele, aí pronto. Ela não fez isso. Ela pegou, falou para os caras, arruma tudo, vamos levar. Foi na frente levar. Então aprenda com a Abigail. O Senhor não deixa as mulheres da Bíblia, irmãs, para a gente passar lendo, não. É para a gente pegar como exemplo, é para a gente pegar aquilo ali e modelar a nossa vida. Como foi que ela fez? Eu também vou fazer. Como foi que ele fez? Eu também vou fazer. É isso que a palavra do Senhor quer que a gente pegue. A gente não quer que... Ela não falou nada disso. E ela é tida na Bíblia como uma mulher sábia. Uma mulher que a morte estava dentro da sua casa e ela foi lá com sabedoria e tirou a morte, porque o decreto era mata todo mundo. O decreto era para matar todo mundo, não era para matar, era todo mundo. Então, ela não falou nada, porque se ela fosse discutir com o marido dela, o que ela ia trazer para dentro de casa? O caos. Morria todo mundo. Então, tudo que tem na palavra de Deus é para a gente observar. É para a gente ver os pequenos detalhes que tem ali, que nós precisamos trazer para a nossa vida. A Eva falou de Marta, foi? Marta e Maria. Então, Marta, ela tem uma lição para te dar. E Maria também tem. Deus não rejeitou nenhuma nem outra.
As duas têm lição. Uma era organizada, queria deixar tudo preparado, e nós temos que fazer isso também. Ela queria deixar, ela queria receber, queria ser uma boa anfitriã. E nós devemos ser também. Mas nós não podemos deixar a parte de Maria de fora. Nós temos que fazer a de Marta e de Maria. Porque ele deixou as duas ali, não para a gente pegar uma ou a outra. Deixou para a gente pegar das duas e colocar em prática na nossa vida o ofício das duas. Que não precisa você ser relaxado, deixar de receber bem para fazer a segunda parte. Você pode fazer todas elas, porque o Senhor falou que nós somos, que Ele deixou a gente para fazer todas as coisas que Ele mandar. Agora a gente quer fazer coisas que Deus não mandou, só quer fazer o que Deus não mandou, e aí colhe o que Deus, né, não mandou, e aí ainda fica tristinho com Jesus, porque colheu o que quis, não o que Deus mandou. Fora que tem as Paulas e os Paulos, né? As Paulas e os Paulos, quem são? Aqueles que acham que está fazendo certo, né? Tem convicção de que tem toda a razão, não foi orar, não foi perguntar para Deus, não foi pedir discernimento, revelação. Não, tenho certeza. E aí Deus tem que tacar de cima do cavalo no chão, deixar cego, para poder aprender. Nossa, eu estava fazendo tudo errado. E olha, irmãos, preste atenção, Paulo não estava defendendo coisa ruim, não, ele estava defendendo a fé dele. Não era a fé dele que ele estava defendendo? Ele tinha certeza que ele estava fazendo certo. Quantas vezes você tem certeza que você está fazendo certo e está errado? Porque você não parou para perguntar. Mas a Abigail não, ela foi lá, fez tudo o que tinha que fazer. E eu quero falar algumas características dela para nós ir logo. Não fala aqui até amanhã. O que vocês já aprenderam hoje que vocês têm que fazer? Quero saber. Hã? Cadê os morão? Fechar a boca, ter sabedoria. Não adianta você sair daqui sem saber. Eu estou falando, minha boca está até seca aqui. E você sair daqui sem saber o que você tem que fazer amanhã. Não adianta, irmãos. Como não adianta todo dia o pastor pegar uma palavra aqui e você não colocar ela na tua vida. Mas se você só vai colocar na tua vida se você saiu daqui com convicção de que você entendeu. Né? Se você sair daqui sem convicção de que entendeu, você vai fazer nada. Nossa, a palavra de Abigail foi boa, né? Foi. Mas nada na vida. Tá? E eu digo para você uma coisa. Percebe-se quando a palavra fez efeito na vida do ser humano pelo seu comportamento. Observe o comportamento de uma pessoa em que a palavra, ela cura ela, aquela palavra entra dentro dela e faz um efeito. Você transparece aquele efeito que a palavra fez em você. Se você não está transparecendo isso, meu filho, pode começar a se vigiar e olhar, não, eu preciso consertar. Né? Então, a Abigail, ela tinha muitas qualidades. Eu vou falar a sabedoria, que eu já falei, né? Por quê? Porque ela tinha prudência, ela era inteligente. Ela sabia que o marido dela tinha ofendido um homem, né? Poderoso, em força, um homem temido, e que não ia sobrar nada da casa dela. Então a mulher tem que ser sábia, inteligente. O que mais que a mulher tem que ser? O homem também. Prudente. Olha só, às vezes você olha para você e fala assim, nossa, mas eu não sei nada. Né? Eu não sei nada. O que eu sei? Mal terminei meu colégio. Ou, né, estudei tal coisa. Para de se olhar assim. Isso é falta de identidade. Você é filha de um rei. Você é a noiva do Cordeiro. Você é a imagem e semelhança de Cristo. Você é a nação santa. Você é sacerdotisa real. E ainda você tem coragem de olhar para você e falar, não sei não sou nada. Quem sou eu? Eu já ouvi isso de uma amiguinha minha. Quem sou eu? Né, irmãos? Então começa a entender a sua identidade espiritual para ver se você transborda na sua vida. Para de se achar que você não é nada. Para de achar que você não é inteligente. O Senhor já deixou tudo em nós, irmãos. Você foi tão inteligente que você confessou Jesus como seu Salvador. Isso é só para os inteligentes.
Toda pessoa que confessa Jesus como seu Salvador e segue a Ele é inteligente. Os que não fazem isso não é não, irmãos, porque vai para onde? Então, ela era sábia, né? Ela preparou tudo, sabendo do que ia acontecer, ela preparou tudo para apaziguar essa fúria de Davi, e foi. Outra qualidade dela, ela tinha coragem, porque, irmãos, para uma mulher, né, que tem um marido desse, presta atenção, você tem um marido que você não pode falar, que você não pode tomar decisão, que ele é mau, ele é ruim. Você tem que ter coragem para pegar toda a provisão que ele traz para dentro de casa e levar para outra pessoa. E a pessoa que o marido disse que não ia dar nada. Então você tem que ter coragem para fazer isso. E nós ouvimos aqui, 300 corajosos, 300, nanana, não? Então você tem que olhar para você e sentir essa coragem, não sua, essa coragem do Senhor, para tomar decisões certas, para ser prudente dentro da tua casa, sabe, para combater aquilo que é nocivo. Não é nos outros, é em você. Tem que ser corajoso, irmão, para olhar para dentro da gente e falar assim, nossa, eu preciso consertar esse erro aqui. Tem que ser corajoso. Tem que ser corajoso para assumir que está errado. Se não for corajoso, não assume não. Passa a vida inteira discutindo e brigando e dizendo que está certo. Porque não tem coragem de assumir o seu próprio erro, assumir as suas coisas. E a Abigail, ela era uma mulher corajosa. Ela, mesmo com toda a situação em que ela estava, ela pediu para os seus servos todos ir lá, preparar tudo e foi. Vai na frente que eu vou com você. Então, ela tinha muitas virtudes. Eu vou dizer algumas aqui para você, já vou entregar. Então, você aprendeu que tem que fechar a boca, você aprendeu que você é alguém, que você tem uma identidade espiritual, que você não precisa justificar para ninguém, para você não arrumar caos dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja. Tá? Se alguém falar para você, você canta mal. Problema de quem falou, não é seu. Não fica dodóizinha, não. Ai, meu Deus, vai falar que eu canto mal. Para! Se você é sincera consigo mesmo, falar, não, eu preciso melhorar meu canto. É o máximo que você pode falar para você. Agora, o que a pessoa falou não te interessa. Deu para entender, irmãos? Para de se importar com os comichão que os outros falam. Não te importa. Dê o seu melhor. O que importa é Deus ver você dar o seu melhor. As pessoas não precisam ver. E tem muita gente querendo agradar todo mundo, mas não agrada a Deus. Ah, quer agradar aqui, quer agradar ali, quer agradar lá, mas Deus que é bom, ó, tá bem longe. E a Abigail, ela era, olha, humilde, porque ela se curvou diante de Davi, pedindo misericórdia. E quantos irmãos estão morrendo, mas não pedem misericórdia? Quantos estão passando situações difíceis? Tem mulheres, irmão, que fica, sei lá, meses sem tocar no seu esposo. Isso é pecado. Pecado. Porque você ficou emburradinha. E você também, homem. Tá? Você não pode ficar emburradinho com a sua esposa, não, que o Senhor não ouve a sua oração. Então, irmãos, a gente precisa ter sabedoria, prudência. A gente precisa ser inteligente. Ela era humilde. Você tem que também aprender a dizer, estou errado. Falhei. Sabe, me perdoa. Eu falhei com você. Eu falei com você, meu marido. Eu falei com você, meu irmão. Eu falei com você, meu filho. Eu falei com você. Porque tem gente que fala, irmãos, não é capaz de dizer, ó, eu falei. Vai comendo ali pelas beiradas, até falar de novo, né? Tem casamento que é assim. Vai comendo pelas beiradas, fez mal, fez uma raiva, fez alguma coisa. Vai ali pelas beiradinhas, até começar a conversar. Começou a conversar, o problema não foi embora, não. O problema continua lá no coração dela. Não é porque você voltou a falar com ela que as coisas se resolveram, não. As coisas se resolvem quando se conversa. Me perdoa pela maldade que eu fiz para você, pela palavra que eu proferi. Tanto a mulher quanto o homem. Me perdoa, eu fiz errado. Aí sim muda o coração. Amém, irmãos? Então tem que ter essa humildade. Respeito. Você tem que ter respeito, você tem que saber honrar
Não só o seu esposo, honrar, irmão. Honra é uma coisa que o Senhor se agrada. Quando você tem sabedoria, você traz honra para sua casa, para sua família, para sua igreja. Quando você não tem, nossa, sempre você é um problema. Outra, ela era uma mulher extremamente relacionada com Deus. Ela tinha um relacionamento com Deus tão íntimo, que ela foi citada aqui na palavra. Deus deixou ela como exemplo. E você, qual é a tua intimidade com Deus? Deus pode amanhã, né, no seu legado dizer, nossa, a irmã fulana, ela me ensinou isso, ela é uma bênção na presença do Senhor. Ela faz falta nessa terra. Você pode ser essa pessoa? Se você quiser, você pode. Você pode não estar escrito na palavra, mas você é uma referência para alguém. E nós temos que ser referência para alguém, irmãos. Temos que ser referência o tempo todo. E Abigail era. Ela mostrou uma pessoa que revelava um caráter irrepreensível, que é o que o Senhor pede de nós. Um caráter irrepreensível. E ela foi tão louvada que o marido dela que fez o mal, tá? Deus não deixa de ver o mal não, tá, irmãos? Deus vê quando você está falando, Deus vê quando você está agindo. Por que Deus afasta a gente da tua vida? Porque Deus vê aquela pessoa falando mal de você e você está chorando. Ai, meu Deus, minha amiga, meu amigo. A pessoa vai embora, você fica triste. Deus que tirou, irmão. Porque nas tuas costas fica metendo pau em você. Deixa aí. Para de ficar contendendo com Deus com as coisas que o Senhor faz. Faz a prova e pronto. Para de reclamar da prova, vai lá e faz. Lá na faculdade, na escola, vocês não têm que fazer a prova? Ou pode falar, não vou fazer não. Não? Com Deus é a mesma coisa, faz a prova e acabou. Faz a prova sem reclamar, sem murmurar, sem falar do outro, sem dizer, ai, né? Sabe? Então, faz a prova. Faz a prova. Abigail fez a prova, Abigail foi humilde, Abigail foi sábia, Abigail foi inteligente, Abigail não olhou para o marido que ela tinha. Você pode ter o pior marido do mundo, você tem que honrar ele, mesmo sendo o pior marido do mundo. Ainda mais quem tem marido bom, que nem nós tudo aqui, né? Todo mundo aqui tem marido bom, eu sei. Abençoados do Senhor. Então, vamos ser sábios, irmãos. Eu estou praticando, eu digo para as irmãs que eu não estou na perfeição, eu estou praticando, irmãos. Eu estou praticando a palavra. Eu cheguei na igreja hoje, eu tive um dia difícil, tá? Estou tendo dias difíceis. Hoje eu já chorei, meu coração ficou triste, mas eu não deixo isso me afetar. Porque eu só dou para mim poucos minutos para me entristecer, porque eu tenho mais o que fazer com Deus do que ficar triste. Cheguei na igreja numa alegria, eu estava até na hora do grupo das irmãs, eu falei, Jesus amado, só eu que estou alegre aqui? Só eu que estou feliz nesse lugar? Só eu que estou gritando aqui, Jesus, eu corro, eu pulo, eu danço, Senhor. Sabe por quê, irmãos? Eu estou aprendendo com Jesus a não deixar que as coisas dessa terra me afetem. E você também pode aprender. Talvez você não passe por um terapeuta, talvez você não tenha ninguém que te apoie, mas a Bíblia cura. A palavra cura. Não é o profissional que cura, é a palavra que cura. Então, se você não tem dinheiro para pagar um profissional, você vai fazer terapia na palavra, que ela cura. Porque a Abigail tinha tudo para ser uma mulher horrorosa. Uma mulher triste, mal amada, infeliz, mesmo com toda a riqueza. Mas não era. Aí Deus honrou ela como? O marido dela, Deus falou, você não, meu filho, você fez o mal, agora pá. O Senhor preparou, tirou a vida dele. E Abigail casou com o rei Davi. Foi uma rainha dele. Então você quer ser honra? Pode ser que você não vá se casar com o rei Davi, mas o Senhor vai te dar honra. 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 Honra no teu trabalho, honra na tua casa, honra nos teus afazeres, honra na tua igreja. É o Senhor que dá, irmãos. Não fica esperando honra da minha vida, não.
Não fica esperando honra de nós, não fica esperando honra do grupo, não fica esperando honra de ninguém. Quem honra o ser humano é o Senhor. Se você tiver sabedoria, prudência, e você andar conforme o Senhor falar, você vai ter tudo isso. Agora, se você continuar com os mimimi no seu coração, ai, mas me chateou, ai, mas não sei o quê, ai, o pastor falou, ai, nenené, ai, nenené. Eu não digo para você que não dá uma raivinha na hora, mas tem que ser rápido. Dá, irmãos. E se a gente não vigiar, a gente vem para a casa de Deus fazer o quê? Em vez de ir para casa cheia, você perde o culto por causa de um detalhe. E sabe que o detalhe é importante, tanto para você perder quanto para você ganhar. Se você não olhar o detalhe, você pode cair no buraco, no abismo. E se você não olhar um detalhe, você pode perder uma bênção. Porque as coisas de Deus estão nos pequenos detalhes. Não pensa você que você, olha, eu preciso fazer uma coisa grandiosa para... Não. Uma coisa pequenininha que você faz para Deus é grandioso. É só você que não vê. Amém, amados? Então, que você possa levar essa palavra para o seu coração e amarra nele para você não deixar de cumprir. Guardei a palavra do Senhor no meu coração para que eu não peque contra ele. Então, a partir de hoje, eu espero que você mude na sua casa, que você mude no seu trabalho, que você mude com as suas decisões, que você olhe para dentro de você e fala, nossa, eu preciso consertar isso. Seja humilde, sabe, amorosa com você mesmo. Não é porque você falhou que você deve viver na falha. Não é porque você não fez que você deve continuar não fazendo. Olha para você e fala, nossa, eu preciso mudar isso mesmo, de fato, na minha vida. Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor, porque sozinho eu não consigo. Se valorize, se ame, fala para Deus. Não seja severa demais com você. Seja amorosa com você também. Eu erro nisso aqui, mas eu vou consertar. Aí você vai, conserta, daí você cai de novo. Não cai, fica caído, não levanta e vai, continua. Amém, amadas? Então que vocês levem esses conselhos para casa e que vocês utilizem eles com sabedoria que o Senhor te deu hoje. Amém? E as palmas glorificam ao Senhor. Amém, irmãos? Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém?